Então vamos que vamos, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco, um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades a trazer a vocês logo nesta manhã de segunda-feira. Ontem à noite, o Vasco entrou em campo, tanto aqui no Rio de Janeiro como também lá no Uruguai, em Punta del Este, no Rio, o empate pelo placar de 3-3 com uma noite mágica de Luco Orejano com gol e assistência. E lá no Uruguai, uma vitória. Vitória que inclusive deu mais um troféu da série Rio de la Plata ao Cruz Maltino. Com gol dele, Dimitri Payet, o francês que desfilou ontem em gramados uruguais. E é claro, a gente vai trazer aqui, né, informações sobre tanto a partida lá do Uruguai quanto a partida também aqui do Rio de Janeiro e falar sobre o assunto mais comentado nestas últimas horas, que é reforço. O Vasco conseguiu 4 pontos em 6 aqui no Rio no Campeonato Carioca. Ok, saldo positivo. O Vasco conquistou 2 vitórias em 2 partidas no Uruguai contra São Lourenço e Deportivo Maldonado. Ok, saldo positivo. Porém, precisa reforçar. Porém, precisa contratar. Precisa fechar lacunas. E se já havia sido um pedido do auxiliar técnico Emiliano Dias para que o Vasco fosse ao mercado contratar, o volante chileno e capitão Gary Medel do elenco vascaíno também, após a partida contra o Deportivo Maldonado, bateu novamente nessa tecla, que o Vasco precisa ir ao mercado em busca de reforço. E a gente vai também, é claro, falar sobre isso, trazer as palavras do chileno Gary Medel sobre a necessidade, urgência por reforço no mercado e falar também, é claro, sobre a situação de Juan Esforça, a expectativa que nessas próximas horas o Vasco volte a conversar com o Newell's Boys para adiantar a chegada do volante argentino. A gente, é claro, vai deixar você aí muito bem informado sobre tudo isso que está acontecendo. Porém, antes de entrar aqui com as informações sobre o nosso Cruz Maltino, antes de deixar você muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não se inscreveu, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não nos conhece, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Corda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Informações sérias, responsáveis, muita notícia sobre o nosso Cruz Maltino a você, vascaíno, que está à procura das últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Então, é claro, já se inscreva aí no nosso canal e, além disso, também deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento aqui do canal do Gigante Vasco. Contamos muito mesmo com a ajuda e o apoio de todos vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando nesse momento. Então, de vascaíno para vascaíno, porque é claro, aqui é muito Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, antes de entrarmos no assunto sobre o mercado, sobre as palavras, né, do volante chileno Gary Medel, ou melhor dizendo, do zagueiro chileno Gary Medel, as palavras também de Emiliano Dias, falando sobre o que aconteceu ontem, tanto no Rio quanto também em Uruguai. Lá no Uruguai, né, melhor dizendo, pois nosso gigante da colina entrou em campo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, contra a seleção do Boa Vista na última quinta e ontem também contra a seleção de Sampaio Correia em Saquarema. 6 pontos à mesa, 4 pontos conquistados. Em 2 partidas foram 5 gols marcados e 3 gols sofridos por essa equipe alternativa do Vasco, que há saldo sim positivo e muito, na minha opinião, para se tirar. A gente pode olhar para esse elenco e ver peças que podem ser reaproveitadas no elenco profissional, mesmo que se for para um tempinho, de adquirir experiência com o grupo principal do Vasco, o caso de Cauã Paixão, o caso também, né, do lateral esquerdo Leandrinho, que chegou com tudo nesse teste no elenco profissional, a primeira vez de Leandrinho no profissional do Vasco, já chegou conseguindo se destacar. Tem que ficar de olho também em outros atletas, como o próprio Patrick de Luca, que vestiu a camisa 10, um nome que Ramon Dias pode ficar de olho para a temporada de 2024. Porém, um grande nome, de fato, né, deste início de ano do Vasco aqui no Rio de Janeiro, foi Luco Orejano. Se o vascaíno tem que ficar de olho em um nome, se o vascaíno tem, né, que desejar um atleta que se destacou nesse início de temporada com a camisa do Vasco aqui no Rio de Janeiro e poderia ser uma peça importante no elenco principal, é Luco Orejano. Mas uma partida ontem que ele vai muito bem, é grande destaque, tá aparecendo inclusive aí nas imagens o gol do Luco Orejano visto das arquibancadas, uma bola em que ele puxa para o meio e bate numa linda batida, inclusive acertando o ângulo do goleiro do Sampaio Correia, uma batida sem chances
para o goleiro do adversário e que fez, né, com que o Luca Orejano chegasse ao seu segundo gol com a camisa Cruz Maltini. E é um ponto importante até para o torcedor vascaíno se atentar. Informações que nós temos é que o Orejano pediu para não viajar com o elenco para o Uruguai com desejo de ser negociado. Se fosse qualquer outro atleta, o que faria? Já que eu quero ser negociado, já que eu não quero ficar no Vasco, nem sequer vou treinar com o elenco, nem vou aparecer no CT Moacir Barbosa e nem vou dar minha vida nos jogos. Vou deixar só rolar, vou deixar só os atletas aí jogarem, porque eu não quero mais saber, eu quero ir embora daqui mesmo. Mas não, o Luca Orejano, adquiriu uma outra postura, inclusive completamente diferente, né? O Luca Orejano queria, o Luca Orejano buscava jogo, o Luca Orejano partia para cima, o Luca Orejano era um Luca Orejano até muito mais livre do que aquele que a gente estava acostumado a ver na última temporada com a camisa do Vasco da Gama. Fez tudo ao contrário do que o Vascaíno esperava, se colocou à disposição, jogou muita bola, nenhum mágico do futebol, mas um atleta que ajudou muito ao Vasco conquistar esses 4 pontos nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E se quiser ficar, vai ser uma peça muito importante para a temporada de 2024. É o que eu venho comentando com vocês. O Luca Orejano é exatamente o ponta que hoje não tem no elenco do Vasco. Um ponta que quebra linhas, um ponta que tecnicamente tem muita qualidade, tem visão de jogo, tem um passe apurado, um ponta construtor, mas um ponta também driblador de mano a mano. É um jogador que o Vasco precisa muito e é um atleta que o Vasco hoje tem no seu elenco. Basta ele querer ficar. A gente torce para que seja o mais rápido possível resolvido. Sobre a sair, que saia. Sobre a ficar, que fique. Quinta-feira, o Vasco enfrenta o Madureira em São Januário pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Acredito eu que já nessa próxima quinta o Vascaíno vai ter uma noção do que será o Luca Orejano, porque Ramon Dias muito provavelmente estará aqui com o elenco principal à disposição para enfrentar o Madureira. E aí vai ficar agora nas mãos do técnico argentino. Será que vai levar o Luca Orejano para o jogo? Será que o Luca Orejano vai ficar fora da lista de relacionados? Vamos ver o que será feito pelo técnico. Pois, se continuar com esse desempenho, tenho certeza que vai ser muito aproveitado por Ramon. E quem sabe, né? Pode acontecer uma reviravolta. O atleta queria sair, vai ficar e vai ser um dos grandes nomes para a temporada de 2024. Gosto muito mesmo de Luca Orejano. E olha, é muito. Acho que esse moleque tem muita bola ainda para render vestindo a camisa Cruz Maltina. Já lá no Uruguai a gente tem coisa a falar, né? E eu vejo muito as redes sociais, não fico numa bolha, né? E não olho os comentários de outros vascaínos. E sempre quando eu olho um comentário e gosto, eu trago aqui a vocês a página que falou, a página que trouxe a avaliação. E a página Analisa Vasco, inclusive o arroba dela para você dar uma olhada, é Analisa CRVG. Ela dá um resumão sobre o que foi visto nessa pré-temporada do Vasco lá no Uruguai. Eu achei muito perfeito. Então eu vou pontuar exatamente o que a página trouxe para não até dar uma sensação que eu estou querendo tirar a ideia dela de comentários. Se você quer dar mais uma olhada naquilo que eu, Lucas, comentei, vá no pós-jogo que eu coloquei logo após a partida de ontem, por volta de 00:30, vê se acorda Vascão, depois corre para lá. A página diz assim, ó: Payet é titular com o pé nas costas. Concordo de forma precisa. Após ontem a partida de Dimitri Payet, ele é titular absoluto. Fez gol, deu caneta, deu passe mágico. Payet é craque de bola, jogador numa prateleira muito acima de todos os atletas do Vasco, principalmente de muitos jogadores do futebol brasileiro. Payet tem que ser titular dentro desse elenco. Paulo Henrique, lateral direito, um jogador que não pode ser contestado, e na minha opinião, entre Paulo Henrique, Rojas e Puma Rodrigues, Paulo Henrique é titular de forma absoluta e não pode ser contestado, né, com relação à sua titularidade. João Vitor, mais uma partida em que se faz titular, vive um grande momento profissionalmente, parece que de fato esse período que ele passou no Benfica aprendeu ainda mais, é um jogador que vai ser muito utilizado no Vasco, é um baita de um zagueiro construtor, né, como é falado, um zagueiro muito rápido inclusive. Piton, mágico na minha opinião, baita de um lateral esquerdo, não tenho dúvida que é um dos melhores laterais esquerdos que já passou pelo Vasco nesses últimos anos, ainda não está na sua forma física ideal, não é aquele Piton, né, que o Vascaíno viu no ano passado, que era um cruzamento, um gol do Vasco da Gama, mas é um Piton que mesmo em baixa é titular absoluto e mesmo em baixa ainda consegue se destacar. É esperar aí ele readquirir esse ritmo de jogo para conseguir se destacar ainda mais na temporada de 2024 com a camisa do Vasco da Gama. Paulinho, parece estar em boa forma, mais uma boa partida do Paulinho ontem. Acredito que, inclusive, né, a partida ontem do Paulinho foi melhor do que a partida da última quinta-feira contra a equipe do São Lourenço. O Paulinho mais solto no meio-campo. Não sei se pelas ausências de Zé Gabriel e Praxedes foi dada essa liberdade ali para flutuar entre as linhas. Conseguiu ser muito bem, foi um dos destaques desse jogo de ontem contra a equipe do Deportivo Maldonado. Rojas, um defensor de fato completo, e ontem a gente viu lateral direito, pode atuar tanto na lateral quanto também na zaga, e foi bem nas duas, que atuou em pouco menos de 20 minutos dentro de campo após a entrada no time na segunda etapa
bom contar com esse jogador, um reserva de luxo, né? O paraguaio Robert Rojas. E por fim, sobre esse elenco que está no Uruguai, o David. David é um jogador que ontem novamente a gente viu. Tecnicamente é pobre, fraco de 10, mas é o que ouvimos falar da comissão técnica do Vasco. Pelo lado físico, é um jogador que fisicamente é incontestável. Pelo lado físico, é um jogador que parece um trator, um tanque. Passa por cima e se der mole, se ficar no mano a mano, ele vai passar por cima, nem se for na sua força física. Então, um jogador que, dentro aí desse elenco do Vasco, visando uma reformulação para 2024, acho que é bom aí sim para compor elenco. Não é titular, na minha opinião, e não deve ser, inclusive, durante o ano. Mas para ser uma opção para o banco, gosto muito do David dentro do elenco Cruz Maltino. Então, esse é o resumão, né, do que a gente pôde ver no Uruguai, fora também as boas atuações do Jair, como por exemplo ontem, né, como titular, atuando como primeiro volante, o Medel mais uma vez muito bem, a segurança do Léo Jardim. A gente poderia ficar aqui o dia todo falando, porém o resumo das principais coisas, né, que aconteceram em Punta del Este foram essas, e agora é esperar para ver no que vai dar. Quinta-feira tem mais um teste, dessa vez contra o Madureira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O elenco volta hoje ao Rio de Janeiro, e a expectativa é que na quinta-feira já venha a ser o elenco vascaíno principal pela terceira rodada do Carioca. Mas olha, vascaíno, o Vasco quer mais. O Vasco venceu, é claro, né, a equipe do Deportivo Maldonado do São Lourenço, mas o Vasco quer mais, o Vasco precisa de reforços. E após vencer o São Lourenço na última quinta-feira, o Emiliano Dias, auxiliar técnico de Ramon, ele foi a uma entrevista coletiva e confirmou a necessidade do Vasco de contratar. Ao ser perguntado sobre reforços, o Emiliano foi curto e grosso, ele deixou bem claro, né? Falar de nome hoje é difícil. Estamos muito contentes com o time que a gente tem agora, mas todo mundo sabe que temos que reforçar. Sei que Lúcio e Matos estão fazendo um trabalho impressionante. O grupo sabe, todo mundo sabe que nós precisamos reforçar. Então, até para trazer com mais certeza, essas foram as falas de Emiliano, mas eu quero que vocês deem uma olhada. Então, se liguem aí nas palavras de Emiliano Dias após a partida contra o São Lourenço nessa última quinta-feira, onde ele bate nessa tecla e confirma mais do que nunca que o Vasco tem necessidade de ir ao mercado para trazer reforços. Falar de nome hoje é difícil, mas o grupo sabe, estamos muito contentes com o time que a gente tem agora, mas todo mundo sabe que temos que reforçar. Então, eu sei que Lúcio e Mato estão fazendo um trabalho impressionante, mas dependemos de outra gente e o grupo sabe e todo mundo sabe cá que nós precisamos reforçar. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Emiliano bateu na tecla, confirmou que o Vasco da Gama precisa contratar. Isso foi na última quinta-feira. Ontem também, após a partida contra o Deportivo Maldonado lá no Uruguai, o capitão chileno Gary Medel fez questão de também na entrevista coletiva tocar na mesma tecla, reforços. A necessidade do Vasco da Gama ir ao mercado e contratar. Ao ser perguntado sobre as ambições para 2024, ele fala que o Vasco busca títulos, mas acima de tudo confirma que o Vasco ainda precisa de 2 a 3 jogadores com urgência para compor esse atual elenco. Super unido, super positivo, así que muy contento. Medel, qual é o saldo que o Vasco leva para o Brasil daqui do Uruguai? Brigar por título, lutar pelo meio da tabela, visando, claro, o Campeonato Brasileiro. No, Vasco siempre tiene que luchar por títulos, es un equipo grande, todos lo conocemos en Brasil, y tiene que luchar por eso. Esperemos que traigan un par de refuerzos, porque faltan refuerzos aquí que necesitamos, y espero que se logre lo más rápido posible, porque para poder pelear tenemos que estar al 100% todos. É um pedido do elenco, da comissão técnica, reforços? Sí, y se nota que falta unos 2 o 3 refuerzos, espero que se logre. El cuerpo técnico lo ha pedido y espero que lo traigan, porque lo necesitamos y obviamente hay que luchar por todo. E parece que o Medel nos ouviu, né? Pois foi exatamente o que a gente trouxe no pós-jogo de Vasco da Gama e Deportivo Maldonado na madrugada desta segunda-feira. A gente saiu por volta de 00:30. Vasco hoje precisa, né, do famoso atacante para ser a sombra de Paulo Verratti. O Vasco também precisa hoje de um meio-campo para ser o reserva de Payet. O Vasco hoje precisa de um camisa 5. O Vasco precisa também de extremos com urgência, inclusive. A posição que o Vasco mais precisa contratar, e precisa de um lateral esquerdo para ser o reserva do Lucas Piton. Em pouco tempo eu já consegui pontuar aqui a vocês as carências, as necessidades do Vasco. Pontas com urgência, camisa 5 com urgência, reserva para o Payet, necessidade, reserva para o Verratti, necessidade, reserva para o Piton também. Então o Vasco precisa ir ao mercado e o Vasco vai contratar. Inclusive ontem, né, antes da partida contra o Deportivo Maldonado e após o apito final, a gente viu um Alexandre Matos muito nervoso, assim, no bom sentido, muito ansioso, pegando no celular toda hora,
mandando vídeos, imagens, informações aí dadas pelo jornalista Lineker, é que em todo momento no Uruguai ele pegava o telefone para atender ligações, dando a entender que estava em diversos compromissos ali mesmo, né, em Punta del Este durante a partida do Vasco da Gama. Parece que o telefone dele não para de tocar, é claro, se tratando de reforço. São muitas situações a serem resolvidas e hoje o Vasco tem a grande situação da semana, que inclusive necessita com urgência ser resolvido, que é a situação do seu camisa 5. O Vasco precisa ir atrás de um 7, que é um ponta, precisa atrás de um 5, né, que é esse jogador que a gente vai trazer já, que é um volante, também o reserva para Paê, mas hoje parece que o grande nome que está na mesa da diretoria vascaína realmente e que está muito perto de chegar é esse camisa 5, que hoje tudo indica ser o Juan Esforça. O Vasco tinha as coisas muito avançadas com o Gustavo Cuéllar para ser o novo reforço da colina histórica. O atleta chegou a entrar em um determinado acordo com a diretoria do Vasco da Gama com relação a valores, tempos de contrato, estava tudo certo e alinhado entre Vasco e volante colombiano, mas o Al-Shabaab, clube que detém os direitos econômicos do Gustavo Cuéllar, está completamente irredutível quanto à sua saída. Os árabes não vão aceitar a liberação do volante, não vão vender Gustavo Cuéllar de forma alguma, e com isso é claro, né? Se os árabes não querem, não tem o que fazer, eles não querem vender Gustavo Cuéllar e o Vasco não tem o que fazer, não tem como o Vasco ir na Arábia, arrancar o contrato das mãos dos árabes, rasgar o contrato e seguir com a vida normal. Isso não vai acontecer. O Vasco vai ter que dar um jeito. Ofereceu dinheiro, fez uma proposta, os árabes rejeitaram a proposta, tentou negociar, tentou conversar, os árabes se mostraram irredutíveis e o Vasco vai ter que ir para um plano B, vai ter que ir para uma outra opção. E nesse momento a grande opção que o Vasco de fato busca no mercado é o Juan Esforça, um nome que o Vasco já havia negociado, um nome que estava muito empolgado, para quem nos acompanha aqui há algum tempinho sabe, pois já trouxemos essa informação. Vasco e Esforça já haviam chegado a um acordo, tanto o Vasco da Gama como diretoria junto ao jogador e o seu agente, quanto também o Vasco da Gama como diretoria junto ao União de Boys, já estava tudo certo. O Vasco à época chegou a um acordo com o clube argentino pagando algo em torno de 24 milhões e 600 mil reais por 100% do passe do Esforça e colocando um direito do União de Boys a mais-valia de 20% do lucro que o Vasco terá diante dessas negociações em um futuro. O União de Boys aceitou a proposta, informações que nós temos é que o Vasco fez a melhor proposta de compra por Juan Esforça, porém logo em seguida, né, do Vasco conseguir chegar a esse acordo com o clube argentino, entrou a novela Gustavo Cuéllar a pedido de Ramon Dias. Como nesse momento o Ramon, né, não vai conseguir ter a chegada de Gustavo Cuéllar, a diretoria, a comissão técnica, a empresa norte-americana que detém 70% da SAF do Vasco, todos entendem que Juan Esforça será a melhor opção nesse momento. O Vasco chegou a esse acordo, né? A expectativa é que venha ser exatamente essas negociações que a gente colocou à mesa a vocês, que se prossigam para um término positivo para os Gigantes da Colina, 24 milhões e 600 reais por 100% dos direitos econômicos e um contrato assinado até o final de 2028. E o Vasco realmente deve contar com esse jogador de seleção pré-olímpica para o seu elenco em 2024. Inclusive ontem, né, com Esforça vestiu a camisa 13 da seleção sub-23 da Argentina em um amistoso contra o Paraguai. A partida terminou pelo placar de 1-1 e Juan Esforça foi titular da seleção da Argentina. Um jogador que, até para sua informação, não era um atleta que Ramon Dias não queria, muito pelo contrário. A comissão técnica em nenhum momento foi contra a vinda de Esforça, mas eles preferiam a chegada de Gustavo Cuéllar. Como hoje Gustavo Cuéllar é um nome que não vai vir, né, e era a preferência, né, no caso da comissão técnica, pela sua experiência, pela sua maturidade, por já conhecer o volante colombiano, nesse momento, né, a diretoria entende que, por não ter a possibilidade de Gustavo Cuéllar chegar, sendo esse jogador pronto, Esforça é encarado como um talento, um jogador que tem total condição de ser lapidado pela atual comissão técnica, e hoje realmente a diretoria está muito confiante de que as coisas possam andar para um desfecho positivo e Juan Esforça em breve desembarque na colina histórica. O Vasco, porém, tem que correr contra o tempo, até porque, né, informações dadas ontem pelo jornalista Carlos Berbert, é que o Vasco tem até o próximo dia 26, ou seja, até a próxima sexta-feira, para finalizar essa negociação. Essa é a data limite lá no futebol da Argentina, sexta-feira, dia 26, que os clubes têm que há a possibilidade, né, melhor dizendo, de venda. A partir de sábado, os clubes da Argentina não poderão mais vender nenhum jogador. Então, o Vasco da Gama tem até o dia 26 de janeiro, até a próxima sexta-feira, para contratar Esforça. Na Argentina é assim que funciona. Os clubes só podem vender até o dia 26 e contratar até o dia 9. Então, né, o União do Boys vai ter esse período certinho, de vender o Esforça até o dia 26 e ter até o dia 9 para trazer uma peça de reposição para o volante de 21 anos, que é titular absoluto do Nils, até capitão em algumas partidas. Mas hoje o Vasco vai com tudo e tem essa semana aí, tem 5 dias, né,
para resolver essa situação uma contagem regressiva, 22, 23, 24, 25 e 26, para trazer rumo a esse Força a Colina Histórica. Bom nome, vascaíno, deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira, retornaremos já já aí com Fala Gigante, também com Boa Noite Gigante na parte da noite. Andamos junto com você, se inscreva, compartilhem, ajudem o nosso crescimento e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.